Boa noite a você que está lá do outro lado da câmera. Sinto muita saudade de quando a igreja estava lotada e nós podíamos olhar nos olhos de cada um. Hoje nós olhamos nos olhos da nossa equipe que está aqui incansavelmente, nos ajudando com as câmeras, com a música, com a organização do começo do culto, para que você na sua casa, de forma confortável, nessa noite gelada de Curitiba, receba a mensagem do Senhor. Nessa noite eu quis sentar aqui para olhar nos seus olhos, assim como você está sentado na sua sala, ou quem sabe até na sua cama, assistindo debaixo das cobertas esse culto. Eu quis sentar aqui também na sala que a Central criou, neste púlpito onde Deus se manifesta por sua misericórdia, para olhar nos seus olhos e conversar com você sobre o momento que vivemos. Boa noite a todos vocês que são convidados especiais de outros amigos que estão aqui. A minha querida classe Vida Plena está aqui conosco nessa noite. Quem é da classe Vida Plena pode dar um oi no chat. Para você que deseja estudar a Bíblia conosco, nós temos uma classe bíblica. Estarei colocando aqui agora no telão o telefone da classe bíblica. Você não precisa tomar tempo e telefonar. Apenas nos adicione no seu WhatsApp, no número 4199-763-1730 e escreva: eu quero ter uma vida plena. Então você irá se inscrever de forma gratuita para estar conosco todos os domingos às 6 horas da tarde, onde juntos, numa grande classe bíblica, nós estaremos te instruindo para que a palavra de Deus penetre a sua mente, o seu coração e faça transformações pontuais para o dia a dia e para os momentos que nós estamos vivendo. Você é o nosso convidado especial. Após o culto, pode nos conectar, que existe um lugar para você na nossa classe bíblica. Hoje eu fiquei pensando o que eu traria numa quarta-feira à noite, tão gelada que eu não imaginei que estaria tão frio, mas estou muito feliz porque eu gosto do frio. É uma oportunidade para nos aquecer, para estarmos mais quietinhos dentro de casa, para tomarmos uma sopa de feijão, como eu fiz hoje no final do dia, com aquele caldo grossinho, com um pouco de azeite, uns pedacinhos de alho, salsinha e cebolinha e umas torradinhas do lado do prato. Que delícia! É noite para nos aquecer com o amor de Deus, porque a palavra de Deus nos aquece. E eu fiquei pensando em pregar para vocês hoje sobre algo que tem sido bênção na minha vida. Ouça bem, não é algo que eu estou te ensinando porque eu sou a melhor e a expert nisso. Eu estou na jornada, aprendendo como você. Mas como funcionou para mim e tem funcionado algumas estratégias para o tempo do Covid, para manter as pessoas de pé em tempos de tanto desânimo, eu quero partilhar com você nessa noite. Queria que essa noite fosse um culto prático, onde eu pudesse olhar nos seus olhos, mesmo à distância, e dizer para você que me ouve, de perto ou de longe, Deus se preocupa com você. Existe algo que nós podemos fazer em meio à pandemia para não desanimar tanto. Por que eu estou falando não desanimar tanto? Porque dias de desânimo virão. Existirão dias nessa pandemia, porque ainda vai demorar um pouquinho para passar, que nós em confinamento não teremos vontade de sair da cama. Mas não porque estamos cansados, porque estamos desanimados. Existirão momentos na minha vida e na sua, durante essa pandemia, que perderemos pessoas que amamos demais. Quantos já dormiram no Senhor? E eu deixo aqui hoje, em nome da minha igreja central de Curitiba, mas em nome da minha amizade por você, por amar a pregação do Evangelho, os nossos sentimentos para aqueles que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Nós sabemos que vocês estão sofrendo. Não estamos aqui para minimizar sua dor, para fazer jogo do contente. Nós sabemos que você sofre. Deus também sabe, mas nós temos esperança para você. E nenhuma dor vai nos calar de te dar um pouco daquilo que Deus tem dado para nós. Eu vejo que nos dias que estamos vivendo, gente, nós precisamos de algo mais prático. As pessoas estão desesperadas. Elas estão nos encontrando na fila do supermercado e batendo no nosso ombro sem nos conhecer para dizer: você também está com medo? Essa semana, saindo aqui para ir no festival fazer umas compras, no estacionamento, o garoto que recolhia os carrinhos estava pálido, trêmulo, e ele dizia: eu estou com medo, eu estou com medo. As pessoas estão sendo atacadas pelo medo. Para onde esse medo vai nos levar? Quer te dizer que vai nos levar para um bom lugar, porque o medo sempre existirá. Como eu já te contei lá no Fogo do Conselho, e já aproveito para te convidar amanhã às 19h30, Fogo do Conselho, noite gelada, aquecidos pela palavra de Deus. Eu já te disse no Fogo do Conselho que quando Eva e Adão pecaram, tiveram medo de Deus. Então essa coisa ruim de medo surgiu depois que eles pecaram. Eu e você vamos sentir muitos medos ainda.
Vocês já viram aquela parte da Bíblia que diz que os homens desmaiariam de terror por ver coisas horríveis acontecerem? Mas eu não estou aqui para fazer noite de terror para você, nem tampouco para te assustar. Estou aqui para te dizer que sentir medo, por favor, está tudo bem. Não é para ficar carregando culpa. O medo é um sentimento. Mas se você der bola para ele, ele vai te levar para um péssimo lugar. E se você usar o seu medo para ir para frente, para ir para um lado, para outro, e para não ficar permitindo que ele te paralise, então você poderá escolher nesta noite qual o caminho a seguir. Por isso que eu fiquei pensando em trazer para vocês algumas estratégias que têm me ajudado as pessoas que eu aconselho, ajudado as mulheres ao redor do mundo pelas quais eu mantenho contato e palestra com elas, e as pessoas que eu encontro no meio da rua conversando com elas. Hoje eu passei alguns momentos no meu cabeleireiro e há muito tempo eu não saía de casa. 5 meses eu não ia. Eu mesmo estava ali arrumando meu cabelo, botando um bob, tentando um reforço. Chegou uma hora, estava compridão, não dava mais, eu tinha que cortar. Resolvi encarar com coragem, de máscara, álcool gel, todos os cuidados, distanciamento. A minha cabeleireira que eu amo tanto, Idineia. Ali no Salão América entramos e as pessoas estavam um pouco tensas. Até que de repente a dona do salão falou assim: você poderia chegar perto de mim? Eu queria te levar ali para um cantinho. Falei, não muito perto, mas podemos ir para o cantinho. Você de máscara e eu também. E ela com os olhos cheios de lágrimas, ela disse: Rosana, você poderia vir aqui fazer algo para nós? Nós temos um grupo de praticamente quase 40 funcionários. E Rosana, eu preciso injetar coragem nos meus funcionários. E eu lembrei de você, Rosana, porque eu sei que você estuda a Bíblia e eu sei que somente com a palavra de Deus nós ficaremos bem. Gente, eu só não pulei na frente daquela mulher de alegria, metros de altura, porque eu tentei manter a elegância, entender que era um convite para falar, mas o meu coração vinha palpitando, porque todos os dias eu tenho saído à rua dizendo: Senhor, o Senhor disse para Abraão, sê tu uma bênção. Essa ordem é para mim também. Me faz uma bênção em meio à pandemia. E hoje no salão passamos uma tarde gostosa. Eles serviram algumas coisas ali, eu levei umas bolachinhas. Nós não nos mantemos distantes, mas muito próximos. E eu pude deixar uma mensagem de ânimo com a Alessandra. Vou voltar no salão dela, nós vamos fazer um culto. Nós vamos reunir os funcionários para dizer para eles que nem tudo está perdido. E dizer o que Josué diz para mim e para você todos os dias: não temas nem te espantes, seja forte e corajoso, pois o Senhor será contigo por onde quer que fores. A coragem vem do céu. Nós só precisamos caminhar, nós precisamos nos confinar. Os que puderem, fiquem em casa, usem a máscara, não brinquem com o vírus, pois ele é real, mas Deus está no controle. Em meio a essa realidade, nós não podemos desistir. Tem que ser de algum lugar a minha força e a sua. E movido por essas experiências maravilhosas que eu tenho vivido, com as pessoas através da internet, através das lives, através do contato pela câmera do WhatsApp com algumas pessoas que nos pedem socorro em meio à pandemia. Depois de ver tantas mortes e tantas notícias ruins, eu descobri um caminho que eu quero te levar comigo essa noite. Pode vir, que é um caminho seguro. Pode vir, que é um caminho que te trará paz. Eu descobri a única estratégia que vai fazer com que eu continue vindo pregar na Central, dando estudos bíblicos, confinada em casa há 5 meses, esperando que pelo poder de Deus, alguém um dia apareça na televisão com uma notícia boa dizendo: temos uma vacina, temos uma saída. Às vezes eu fico pensando que as nossas orações demoram tanto para ser respondidas. Sabe por quê? Porque elas demoram tempo suficiente para que eu e você possamos compreender que nós precisamos aprender a confiar, de que nós não estamos sozinhos nessa jornada, de que quando Deus demora, está bordando, confeccionando de forma artesanal a solução do seu problema e do meu problema. Por que será que nós achamos que Deus ele lida somente com o combo, com coisas gigantescas? Deus se preocupa com você. Nessa noite Ele sabe o que aperta o teu coração. Ele sabe há quantos meses você não paga o aluguel porque perdeu o emprego por conta da pandemia. Ele sabe das suas dores mais íntimas, inclusive conhece os nossos pecados mais íntimos que não contamos para ninguém. Deus sabe tudo. Ele é o Criador do universo. É o meu Criador e o seu Criador. Por isso, nessa noite, eu quero deixar com você algumas estratégias para que você possa ficar de pé em tempos difíceis. Porque nós vamos mais um pouco, viu, gente? Eu não sei quanto tempo ainda, não posso calcular. Mas eu sei que não é para setembro que esse negócio vai passar e que vamos voltar para as ruas, não.
E quando voltarmos para as ruas, nunca mais seremos as mesmas pessoas. Tudo vai mudar. No mundo tudo mudou, você já deve ter percebido. Nós continuaremos um pouco ainda com distanciamento social, ainda com cuidados. Alguns dizem que essa onda do Covid ainda vai voltar mais forte. E eu não quero mais ouvir o que alguns dizem. Sabe por quê? Quem conhece o amanhã, todos os detalhes é Deus. E eu prefiro ir por Deus, pela palavra dele, pelo que ele diz. E é por isso que nessa noite a minha primeira estratégia, que eu quero que você anota, as pessoas da minha live do Fogo do Conselho têm um cadernão. Quem tem caderno aí, anota. Anota para você não esquecer. Assiste esse sermão de novo depois, porque vão vir dias mais difíceis. E aí você vai falar assim, ué, mas agora as coisas pioraram e eu não consigo ficar de pé. Consegue. Posso te dizer que você consegue? Porque a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso naquilo que eu consigo, nas minhas estratégias, ou no poder que está de calcular quantos meses ficaremos confinados. Não. Pare de se preocupar tanto com o amanhã. Já basta cada dia o seu mal. O amanhã, diz a Bíblia, trará para nós as suas próprias preocupações. Hoje eu gostaria que você vivesse o hoje. Pois o hoje é a única coisa que eu e você temos de verdade em nossas mãos. E se vivermos bem o hoje, o amanhã será o fruto do que plantarmos hoje. Por isso, a primeira estratégia que eu quero que você anota no seu cadernão, ou numa folha de papel, ou se você é bom de cabeça, decora. A primeira é, busque as riquezas esquecidas na palavra de Deus. Por que riquezas esquecidas na palavra de Deus? Porque essas riquezas estão lá, mas nós esquecemos. Quando as coisas ficam muito difíceis para nós, para onde nós corremos? Como é que se abraça o inesperado? Você vai para a janela pensar em fazer um salto mortal e acha mesmo que isso vai resolver? Fica vivo, dê um preito de louvor à vida. Repreenda os pensamentos de morte, pois Deus tem pensamentos de paz a seu respeito, mas você tem que esperar. Se permita passar pelos testes que nós estamos atravessando. Na verdade, eu e você estamos passando por um grande teste. Nós não seremos mais os mesmos, dizem que as coisas vão piorar, mas sabe por quê? Porque um dia nós vamos para o céu e nós estamos aqui de passagem. Não há o que temer, pode sentir medo. Só que eu vou te pedir, não deixe o medo te paralisar. Descubra as riquezas esquecidas na palavra de Deus. Por que esquecidas? Vou te contar uma pequena história que vai te levar a entender bem o que eu estou tentando te dizer nessa noite. Um homem inglês adoeceu de uma doença muito grave. Ficou muito tempo em cima de uma cama e veio a óbito. Mas antes de vir a óbito, chamou seus advogados, pois ele era um homem muito rico e possuía uma única filha. Então ele disse, farei um testamento e deixarei tudo para minha filha. Foi feito o velório daquele homem, a filha chorou muito, veio de um lugar distante, fazia tempo que ela não o via, e de repente os advogados chamaram aquela menina e disseram para a menina, bem, o testamento do seu pai é um testamento um tanto quanto estranho, mas nós precisamos ler. Ele escreve no seu testamento a seguinte frase, a minha filha deverá receber a minha Bíblia e tudo que nela contém. Quando eles leram o testamento, foi uma decepção geral. A filha maneando a cabeça de um lado para o outro dizia, eu não acredito que o meu pai tinha tantos recursos e deu fim nesses recursos. Será que pagando os médicos? Será que alguém roubou meu pai? Ele era dono de tantas propriedades. É fato que eu me lembro, desde pequena, meu pai lendo sua Bíblia na cabeceira da cama, quando minha mãe ainda era viva. É fato que eu sei que o meu pai era um homem de oração, mas terá ele exagerado, sabendo que tinha uma única filha e deixou sua Bíblia e tudo que nela contém? Então aquela menina um tanto frustrada, aquela moça desesperada, aperta a Bíblia no peito chorando, pois amava o seu pai, mas totalmente sem compreender o que estava acontecendo, joga aquela Bíblia no fundo de um baú e vai levar os seus dias. Então o tempo foi passando e a adversidade, como é para mim e para você, viu? Bateu na porta daquela moça. E ela ficou sem dinheiro, e ela ficou muito doente. E ela foi indo de mal a pior, e no meio da sua luta, ela buscou solução para os seus problemas em todos os lugares. Mas não encontrando, lhe sobrou uma última opção, a lembrança das orações do seu pai. Então ela pega aquele baú, abre aquele baú, tira aquela Bíblia e procura folhear as primeiras páginas para ver se funcionava com ela aquilo que funcionava para o seu pai. Gente, qual não foi a surpresa daquela menina, que quando ela abriu as páginas da Bíblia, tinham cheques vultuosos, em quantias enormes de toda a fortuna daquele pai, que ele havia colocado dentro da Bíblia.
Queridos, aquela menina já era rica quando o pai faleceu, mas não percebeu que era rica por não entender direito a instrução do pai. O que estava no testamento? Você pode repetir comigo aí no chat? Eu deixarei a Bíblia para minha filha, que ela fique com essa Bíblia como herança e tudo que nela a contém. O pai avisou que tinha cheque. Só que ele fez uma mensagem discreta, onde ele a levou para a Bíblia e disse: quando você abrir a Bíblia, você encontrará os tesouros. Essa moça passou anos de miséria. Ela pediu dinheiro emprestado para os outros. Essa moça adoeceu quase que à morte, precisando comer da mão das pessoas, abraçando uma Bíblia que estava cheia de dinheiro para que ela ficasse uma mulher tão rica quanto o seu pai. O dinheiro estava esquecido na Bíblia, pois ela não havia aberto a Bíblia. Nessa noite eu quero te dizer para você que Bíblia é a primeira estratégia. Aqui dentro existem tesouros esquecidos, como aquela fortuna foi esquecida. E sabe por que eu te digo isso com tanta certeza? Talvez ao você começar a folhear sua Bíblia hoje à noite, para encontrar a solução de todos os seus problemas, você não encontre cheques vultuosos como aquela moça. Mas eu te dou certeza, pelo poder do Deus que eu prego, que você encontrará a alegria. Você encontrará paz, você encontrará direção, e você encontrará a coisa mais linda do mundo que eu não quero perder por nada nesse mundo: a salvação e a vida eterna, através da inspiração que Deus traz para este livro. Queridos amigos e amigas, os tesouros da palavra de Deus estão escondidos aqui. Não importa qual seja o tamanho da sua Bíblia, qual seja a versão. Se você tem uma Bíblia em casa, por favor, eu lhe imploro, não espere chegar os dias de miséria, nem os dias difíceis como chegou na vida daquela moça, para que ela lembrasse das palavras do Pai. Hoje eu estou aqui para, em nome de Jesus, com humildade, te lembrar das palavras do Pai. A Bíblia possui tesouros que não estão escondidos. Eles são revelados para aqueles que buscam e creem de que a Bíblia foi inspirada por uma mente maior. Foi escrita pela mão de homens para fazer diferença na minha vida e na sua. Eu tenho muitas Bíblias. Essa aqui é a Bíblia que eu uso com a classe Vida Plena. Essa Bíblia, eu ganhei essa Bíblia quando eu cheguei aqui em Curitiba. A igreja tinha comprado assim, algumas Bíblias para todo mundo. E aí, de repente, sobrou uma e ficou ali em cima da mesa. Eu achava tão bonita, porque eu já estava querendo fazer aquele tipo que eu não preciso de óculos para ler. E essa aqui eu consigo disfarçar. Se eu colocar longe assim, ó, você não acha que eu preciso do óculos. E eu consigo ler com algum esforço. E ela me ajudaria nisso. Então eu gostei dessa Bíblia, fiquei de olho. Um dia eu estava saindo ali da sala e falei assim: pastor Adriano, essa Bíblia aqui vai para onde? Ah, Rosana, se quiser, estiver precisando, pode levar. Peguei a Bíblia para mim. Uso para o estudo bíblico da Vida Plena. Podem ver como ela está toda marcada, com aqui os papeizinhos das respostas da classe bíblica, segundo o tema que estudamos. Essa outra Bíblia que eu trouxe para vocês, ela é muito especial para mim. É uma Bíblia cheia de comentários. Veja como ela é grande, pesada, densa. Essa Bíblia aqui, quando eu cheguei em Curitiba, depois de 2 anos que eu estava aqui, eu procurava uma Bíblia que tivesse assim, alguns comentários no rodapé, que pudessem me ajudar para pregar. E eu saindo aqui do culto de manhã, o Cláudio aqui da igreja, falou assim: Rosana, tem uma Bíblia fantástica que saiu com um comentário no rodapé que você vai amar. Me deu o nome da Bíblia, fui ali na Casa Cristã e comprei. E eu tenho essa Bíblia aqui, que ela parece uma bolsa que eu levo para todo lugar. Dentro ela tem a Bíblia da Stormy O'Marty, onde aquela escritora cristã tem a Bíblia, que ela preserva na íntegra, mas ela escreve meditações. Mas a graça dessa Bíblia aqui foi o que aconteceu comigo num dia muito difícil da minha vida. Eu tinha ido numa livraria evangélica, que nos Estados Unidos, quando eu morava na Flórida, frequentava muito as livrarias evangélicas, porque elas tinham coisinhas para comer, tinha um lugar para a gente sentar aconchegante numa sala. E vejam bem essa Bíblia. Naquele dia eu estava muito triste. Eu já havia fechado minha mudança para voltar para o Brasil. E eu estava muito triste. Tinha deixado o Christopher na escolinha, corri para essa livraria evangélica, peguei um chá quente, sentei atrás da prateleira em cima de umas almofadas no chão, e eu comecei a conversar com Deus em voz alta. Ninguém entendia meu português, eu orava baixinho, a lágrima descia dos olhos e eu dizia: Senhor, estou voltando mesmo para o Brasil.
É mesmo a tua vontade? O Senhor está dirigindo, está abrindo portas. Eu vou ter um trabalho em Curitiba. Pastor Iglesias me conectou. Parece que as portas estão se abrindo. Mas, Senhor, o que eu queria mesmo hoje, se o Senhor pudesse ouvir essa oração pequenininha, eu queria que o Senhor chegasse aqui agora e falasse. Mas para eu ouvir tua voz, quais são os seus planos ao meu respeito? Gente, eu nunca vou esquecer isso. Por isso que aonde eu vou, essa Bíblia aqui pode cair aos pedaços. Ela vai comigo até Jesus voltar. Quando eu terminei a oração, caiu de cima da prateleira essa capa de Bíblia na minha cabeça. E a hora que caiu, eu olhei no chão e falei, nossa, que capa bonita. Mas o que será que está escrito na capa? Então, o verso bíblico que está aqui, você vai entender porque eu estou emocionada. Porque essa é a minha marca registrada para todo lugar que eu vou pregar por causa desse dia na Flórida, onde eu chorava sem direção, querendo ouvir a voz de Deus de toda forma. E essa capa de Bíblia despencou lá em cima de uma prateleira com o seguinte versículo na capa. Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Estava escrito em inglês. E quando eu li a capa dessa Bíblia, eu me levantei feliz, radiante. Sequei as minhas lágrimas e parei de ouvir minha emoção. Pois quando Deus fala, nós temos que parar de ouvir a emoção, queridos. Deus fala, quantos de nós queremos ficar ouvindo Deus e queremos ter emoção e queremos ouvir Deus gritando no nosso ouvido, como aquele pai havia deixado aquela Bíblia com riquezas ocultas dentro da página da Bíblia. O Senhor tem deixado todos os tesouros e a sua voz ecoa através da sua palavra. Naquele dia eu me levantei, fechei minhas caixas, vim para o Brasil tendo a certeza que Deus havia falado comigo, pois eu perguntei. Ele teve pressa. Talvez foi a asa de um anjo que jogou essa capa da Bíblia. Então eu comprei e trouxe de recordação. E aqui dentro eu guardo a Bíblia com os comentários da Stormy O'Mart. Eu trouxe uma outra Bíblia que é muito especial. Essa me faz chorar sempre, porque essa é a Bíblia do desespero. Eu uso essa Bíblia para noites muito de angústia. Sabe por quê? Um dia eu estava na Flórida e a minha mãe faleceu. E eu não pude vir para o enterro da minha mãe. Nós conversamos uma semana antes, oramos juntas. A minha mãe disse, eu sinto que eu estou indo, filha. Já fiz toda a minha missão nesta terra, só te peço uma coisa. Prega o evangelho sem cessar, pois na entrada da cidade santa, a mãe vai estar te esperando. E se você não estiver lá, filha, vou te dar uma bronca da boa. E nós choramos juntas por telefone e oramos. A minha mãe não me deixou bens materiais nenhum, gente. A minha mãe não me deixou um carro. A minha mãe não me deixou roupas. A minha mãe foi embora do jeito que veio, assim como eu e você vamos. Nu viemos do ventre da nossa mãe, vamos voltar nu, porque para a sepultura onde vamos, se viermos a óbito, vamos ter um sono sem sonho. Para lá a gente não leva nada. Por isso que eu e você, a gente tem que cuidar com o que se apega aqui na terra. Às vezes nos apegamos tanto às pessoas, às coisas, ao que temos. Morreu, não vai levar nada, é um sono sem sonho. Minha mãe dizia assim, filha, na manhã da ressurreição, vou levantar tão animada, que a mãe está indo, mas creia, eu não vou para lugar nenhum. Eu estarei dormindo até a manhã da ressurreição. Passaram-se alguns meses, eu não pude vir para o enterro da minha mãe. Chorei muito, porque naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha como me colocarem na câmera para ver o enterro da minha mãe. E naquele dia eu lembro que minha irmã Ruth colocou o celular para eu ouvir as músicas do velório. E eu ouvi o sermonete do pastor. E eu ouvi minha irmã Ruth falando. Eu pude ouvir as minhas irmãs. Me emocionei muito, eu estava sozinha, amigos. Eu não tinha uma pessoa para estar comigo. No velório da minha mãe à distância. Eu estava num país de primeiro mundo, mas muito só. E naquele dia eu compreendi que Deus tinha um plano maior. Que Deus não mata ninguém. Que o Senhor recolhe seus filhos, como diz a Bíblia, como um feixe maduro. E para você que perdeu alguém, eu sei como dói para você. Dói no coração do pai também. Mas a esperança que a minha mãe deu, porque ela aprendeu na palavra de Deus, que um dia minha mãe Jacira vai ressuscitar, aquela mãe do pão de abóbora, que você vive me pedindo a receita pela internet, eu vou encontrar minha mãe de novo. Mas um dia,
antes da minha mãe falecer, ela disse: quando você tiver a oportunidade de vir ao Brasil, veja onde colocaram a mãe, pois eu pedi para colocarem meu corpo numa montanha. Eu não sei se Deus vai me ouvir, mas eu queria que fosse numa montanha, para quando ele chamasse o meu nome, eu já levantasse e estivesse mais perto dele. Minha irmã Raquel vai e compra um jazigo, no alto de uma montanha, um cemitério num jardim, e eu vim para o Brasil naquela época para ver onde minha mãe estava enterrada. Ali levei algumas flores, porque você pode cuidar, viu, da sepultura dos queridos. Eles não veem nada, mas o cuidado representa que nós temos cuidado com os queridos quando eles estiveram em vida. E ali junto com a minha irmã, na beira da sepultura, chorei um pouco, derramei algumas lágrimas. Então minha irmã Raquel disse: eu tenho um presente para você. E a minha irmã Raquel trouxe esta pequena Bíblia, toda caindo aos pedaços, de tanto ser lida, manuseada e usada pela minha velha mãe. Essa foi a herança que a minha mãe deixou quando ela morreu há alguns anos atrás. Queridos, se vocês agora me oferecerem agora no chat, pela internet, 10 milhões de dólares por essa Bíblia, eu não vendo. Se você pedir para eu te dar, eu não dou. Eu posso te emprestar para você ler, tocar a Biblinha da minha mãe, porque tem cheiro de erva. Porque a minha mãe era ervanária, amava fazer chá para bronquite. Minha mãe era toda ligada em coisas naturais. Ela gostava muito do que a terra podia produzir. Esse foi o tesouro que a minha mãe deixou. Vale mais que a casa própria que eu nunca tive. Vale mais do que milhares de amigos, porque através desta palavra é que eu vou chegar no céu, queridos, para ver a minha mãe novamente. É através destes ensinos. Essa é a Bíblia da noite de dor, porque essa Bíblia, ela veio para me abraçar. E nos momentos que eu passei por muitas angústias, essa Bíblia cabe bem aqui, ó, do lado do pijama, onde eu abraço nas noites que eu fico triste. E choro até dormir. É assim que eu passo noites difíceis. Você tem noites difíceis, abraça a tua Bíblia. Isso não é um misticismo, isso não é mágica. A Bíblia tem poder e você abraça para dizer que ama a palavra de Deus. Só que não fica só no abraço. Não deixa só aberta na beira da cama. A Bíblia funcionou para minha mãe, para que no momento da morte, minha mãe não tivesse medo da morte. Morresse como águia, não como galinha, esperando a volta de Cristo, firme na promessa de que Cristo voltaria. Ah, queridos, nós estamos esquecendo da volta de Cristo. Nós estamos vivendo no meio dessa pandemia, como se o mundo fosse acabar com o coronavírus. Eu quero te dizer que a minha estratégia mais poderosa para estar de pé, pregando o Evangelho e ajudando milhares de pessoas a se levantarem do seu desespero de vida, o segredo, queridos, não está na faculdade que eu fiz. O segredo não está em trabalhar com a igreja central, muito menos ter morado num país de primeiro mundo. O segredo está aqui, por vasculhar todos os dias e perguntar para Deus: qual é o caminho, Senhor? Por onde eu devo seguir? Queridos amigos e amigas, a Bíblia nos mostra testemunhos lindos de pessoas que já viveram entre nós e já morreram e que sobreviveram pela fé em Cristo. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Não pense que ela é um livro de autoajuda, ela é um livro de ajuda do alto. Queridos, quando a Bíblia é aberta, não tem para ninguém. Os demônios fogem, as pessoas são libertas, coisas começam a acontecer, mas eu e você precisamos, como aquela moça, abrir a Bíblia para encontrar os tesouros. Como eu te disse, pare de pensar tanto em coisas materiais. O Senhor vai cuidar de nós, queridos, como os pássaros. A Bíblia mesmo diz: você vale mais que os passarinhos. Por que você está com medo de passar fome? Você tem problemas de saúde, Deus vai cuidar de você. Nós estamos de passagem para ir para o céu, onde vocês vão conhecer, porque eu vou apresentar para todo mundo Dona Jacira e Evaristo Alves da Fonseca, meu falecido pai, que tanto me ensinou não somente a andar de bicicleta, mas andar nos caminhos de Deus e na sua palavra. Queridos, há muito tempo, o dinheiro na Bíblia daquela moça que perdeu o pai estava ali, mas ela não parava para buscar. Eu pergunto para você que me ouve nessa noite: quais são as perdas que você teve até agora, que você não está buscando saída e ajuda na única fonte que pode te ajudar, que é o Senhor Deus através de sua palavra?
A Bíblia nos ensina, queridos, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para construir em justiça. Por que isso não está acontecendo com você e comigo, hein? Hello! Por que? Você tem uma resposta? Eu tenho. Porque a televisão está roubando o tesouro da nossa mão. Quando a gente vai ler, a gente fala que isso aqui é sonífero, que dá sono. Não, é porque você está lendo na hora errada. É na primeira hora do dia, é depois do almoço, é antes de deitar, é como um alimento. A internet tem nos roubado os tesouros. O telefone tem roubado nossos tesouros. Até mesmo os papos longos com os nossos melhores amigos têm nos roubado o tempo de vasculhar os tesouros que são pessoais e individuais para você. Eu acho fantásticos da Bíblia. Você vai me perguntar, como é que pode, Rosana? A Bíblia é a mesma escrita para todo mundo e fala comigo. E aí eu vou dizer para você, nós precisamos de instrução. Agora eu vou te fazer uma pergunta de uma coisa que você vai dar risada e vai achar engraçado. Quem que já não fez isso aqui com a Bíblia, ó? Quando quer alguma resposta de Deus? Quem que não fez isso? Vai dizer que não, até eu já fiz. Nos desesperos, a gente abria a Bíblia a olho e falar assim, vamos ver o que Deus está achando. Aí eu vou abrir, vai cair na página tal. Posso te dizer uma coisa, já fiz isso muitas vezes. E Deus já teve misericórdia e falou comigo muitas vezes assim. Mas sabe o dia que eu parei com a Bíblia de ficar fazendo isso toda hora? Foi o dia que eu precisava muito de uma resposta, e eu fixei na palavra de Deus, fiz um pensamento positivo, abri a Bíblia, coloquei o dedo, sabe o que abriu? E morrereis com estas pestes. Eu fechei a Bíblia e falei, entendi errado. É isso que a gente faz quando a Bíblia não fala o que a gente quer. Aí eu entendi o que Deus queria de mim, queridos. E talvez seja isso que Ele está querendo de você. Maturidade para ler a Bíblia. Não fazer da Bíblia um amuleto da sorte, porque sorte não existe, nem azar. Existe bênção por escolhas que nós fazemos e maldição por escolhas que nós mesmos temos. Então a Bíblia, ela pode responder sim todas as suas perguntas, mas você precisa sentar com Deus no cantinho da sua sala, como nós estamos aqui, e perguntar, Senhor, fala comigo hoje. Senhor, mostra-me o caminho. Senhor, me diga por onde vou. Então escolha uma parte da Bíblia e volte para aquelas páginas, tentando imaginar o contexto de como eles viviam. Gente, como eu gosto das histórias da Bíblia. Eu sei as cores da capa de José, se você me perguntar, e não está na Bíblia. Mas Deus me deixou imaginar. Eu posso imaginar o mau humor dos irmãos de José, com um bico meio metro de inveja, porque José era muito amado pelo seu pai. E aquela túnica causou tanta inveja nos irmãos, que foi a razão praticamente da morte de José. Posso sentir de longe, queridos, a imaturidade de José, ao ser bocudo. Capa não é para sair para mostrar para os outros. Ganhou a capa, guarda. Deixa para ir num casamento com ela, numa festa. Não sai por aí mostrando as suas coisas, dizendo para os outros, hello, Deus me deu, não deu para você. Deus deu para mim, não deu para você. Não é assim. Deus tem bênçãos individuais para cada um. O tempo de um não é o de outro. Vou te dar uma dica. Fica feliz com a bênção do outro. O teu dia vai chegar. Olha para quem está do teu lado agora na tua casa e diz, tua bênção vai chegar. Olha aí, por favor, repete em voz alta. Diga uns para os outros. E se você está sozinho na sala, levanta a tua mão e diz nessa noite, minha bênção vai chegar. Gente, a Bíblia não mente. Nos dias que nós estamos vivendo, só isso aqui vai nos permitir ficar de pé. Volta para o tempo da infância, quando seu pai lia a Bíblia com você. Lembra das instruções do pai e tenha certeza, o Pai Celestial não morre. Ele está preparando algo especial para mim e para você. Em tempos de maturidade, fazemos com a Bíblia, quando éramos crianças espirituais, o que queríamos. Líamos o dia que queríamos. É um versinho ou outro. E há aqueles que ainda dizem assim para as pessoas, você não precisa ler muito não. Você lê só um pouquinho, Deus já vai entender. Deus entende tudo, queridos. Porque Deus é amor, nós é que precisamos, não só de um pouquinho de alimento. Come só um pouquinho de comida de dia e vê se aguenta. Levanta de manhã, faz experiência, pega uma torradinha de pão integral, passa aí, quem sabe, uma geleia de morango, come só aquilo, espera até a noite e me diz se você não teve fome. Estamos com fome da palavra de Deus, mas achamos que estamos com fome de outras coisas. Nosso estômago tem roncado, gritado pelas promessas de Deus, mas não temos tempo. Temos colocado tudo em primeiro lugar, exceto a palavra de Deus que muda, que transforma, que entrando no nosso cérebro. Ontem eu recebi um vídeo.
um cérebro assim, não sei te dizer onde está. Achei fantástico. Os cientistas mostrando o que a palavra de Deus faz dentro do cérebro. Queridos, eu lido com cabeças, nós somos muito inteligentes. Assim como o vírus, o coronavírus entra pelos olhos, pelo nariz e pela boca, tudo que é bom da palavra de Deus vem pelos olhos e pela boca. Por isso, coloca hoje a máscara da palavra de Deus e estude a Bíblia. Faça um estudo. Você não precisa, se você não tem conhecimento para ir muito no profundo, entra aí nas classes bíblicas que nós temos, profecias com a Rita, aos domingos os pastores ensinando. Nós estamos aqui para te dirigir, não porque somos melhores, mas porque um dia abraçamos essa verdade e queremos levar outro nas asas do amor de Deus. Mas nessa noite eu quero te dizer que nós precisamos amadurecer para o estudo da Bíblia. Precisamos aprender a colocar a Bíblia em prática em nossa vida, para que em dias tão difíceis não venhamos despencar como o mundo está despencando. Eu assisti esse final de semana, não sei se você viu no final de semana, uma reportagem onde os cardiologistas descobriram uma nova doença. Não é nova. Sabe aquela doença do tempo da avó da gente, que eles falavam assim, coração partido? Ela simula um infarto, queridos. É dor no peito, a pessoa vai para o hospital como um infarto e diz que há realmente uma pequena ruptura no coração. Por uma angústia muito grande ou uma alegria muito grande que a pessoa não esperava. As pessoas estão infartando. Nunca os cardiologistas estiveram tão lotados nessa fase do Covid. Ou seja, o Covid mata, mas o coração está matando mais por causa do medo, queridos. Porque as pessoas não estão instruídas, porque elas estão baseadas naquilo que elas estão vendo e ouvindo. Eu não estou dizendo para você não assistir jornal, viu? Seja uma pessoa bem informada, mas não passa o dia na frente da TV. Descobre aqui os tesouros esquecidos, porque não estão escondidos. Nós que esquecemos. Como eu te disse, você pode até um dia encontrar um cheque, sim. Mas eu acho que na época do Covid, cheque não está valendo muito. Porque o que nós faríamos hoje com $100 mil em meio ao Covid? Compraríamos alguns respiradores? Quem sabe faríamos uma campanha de cesta básica? Pois hoje, não que o dinheiro perdeu valor, mas nós estamos trocando nossas prioridades. Nós queremos abraçar e não podemos. Nós queremos ver os amigos e não tem como. Nós queremos ver a igreja voltar e ainda não deu. Nós queremos tantas coisas. Espera no Senhor. A Bíblia diz, esperei pacientemente no Senhor e Ele ouviu a minha oração. Ah, queridos, precisamos realizar mudanças no nosso modo de pensar, pois Deus é exato. Há pessoas que dizem que Deus não é exato. Um ministro conversava com uma mulher, desabafando os seus problemas mais íntimos numa igreja, e de repente aquela mulher olhou para ele e fez o seguinte discurso: ah, pastor, eu tenho lá os meus pecadinhos que eu não consigo parar com eles. Eu sou uma boa pessoa, eu não mato, eu não roubo. Sabe aquele menino do semáforo? Eu não estou roubando, não estou matando, estou vendendo balinha. Ela usou mais ou menos o mesmo discurso. Só que ela acrescentou algo que o menino do semáforo não acrescenta. Ali ele está ganhando o pão dele. Ela disse, eu tenho muitos pecados, mas alguns eu não consigo. Outros eu não consigo sair da zona de conforto, pastor. Eu tenho certeza que como o meu coração é muito sincero, pastor, Deus vai passar por cima. Ele não vai levar em conta esses pecadinhos aqui, que o senhor está aí orando por mim, porque eu acabei confessando, agora o senhor está aí orando, vai saber da minha vida. Então aquele ministro com muita sabedoria, ele disse, querida senhora, vamos estudar a Bíblia juntos, pois algumas mudanças precisam ser feitas. A salvação já é sua. Jesus já morreu na cruz para nos salvar, mas eu não acho em nenhuma parte da Bíblia de que Deus vai nos salvar dentro do pecado. O Senhor veio para salvar os pecadores do pecado. Vejam, queridos, na língua portuguesa, do e no, a diferença que isso faz. Se eu falo para alguém nessa noite que possui pequenas raposinhas, pecados que você acha que Deus não vai levar em conta, Deus é exato, queridos. Deus nos deu um tempo muito grande onde Ele já fez, às vezes, vistas grossas ali para muita coisa. O Senhor não sai nos destruindo, o Senhor não sai matando. Nós é que fazemos a escolha de ficar no pecado, na ilusão satânica, enganados por Satanás, de que pequenos pecados Deus não vai fazer conta. Queridos, nós precisamos dessa mudança. Vejam uma vinha
que foi pego fogo, não são grandes labaredas que fazem pôr fogo naquela vinha, mas sim raposinhas pequenas que incendiarão uma vinha inteira. Deus é exato. Muitos pensam assim hoje, que Deus não é exato, que Deus não quer olhar as coisas, que Deus ignora algumas, que Ele deixa passar tudo pelo seu amor. O seu amor é tão grande que Ele fez o maior sacrifício por mim e por você. Enviou Jesus para morrer. Deus não quer que ninguém mais morra no pecado, e sim, que nós venhamos ao arrependimento. Esse é o maior desejo do Senhor. Às vezes nós pensamos que Deus pode olhar para a nossa vida e dizer, eu vou deixar passar isso, coitada da Rosana. Queridos, Deus não está tendo pena de nós. Deus tem amor por nós, e o seu amor deve nos constranger nessa noite, nos levar para um bom lugar, para um ponto onde possamos olhar para a cruz e dizer, era para eu estar pendurada naquela cruz? Era para nunca mais encontrar a dona Jacira, que morreu, a mãe da Rosana, nem o seu pai Evaristo. Era para tudo terminar em pó e em cinzas. Não haveria mais céu, não haveria mais Éden, não haveria mais portal da cidade santa, não haveria mais pedrinha branca, não haveria mais sonho. Era para estar tudo destruído, mas Deus, na sua infinita sabedoria, mandou Jesus para morrer por causa dessa raposinha que você está segurando na mão, essa porcaria pequena que não te leva para lugar nenhum, que está destruindo tua vida. Queridos amigos, um homem que toma veneno, arsênio num copinho e bebe, pensando que aquilo se trata de um xarope para tosse, morrerá como um outro homem toma aquele mesmo veneno, sabendo que é veneno. O que pensamos sobre o veneno, queridos, não muda a substância. O que você pensa sobre a maneira como você vive, não muda nada. Você precisa pensar como Deus quer que você viva. A regra é a Bíblia, a regra é a palavra de Deus. Não é o que o pastor diz, mas o que o Senhor diz. E só pode ouvir o pastor se ele falar o que o Senhor diz. Confere na Bíblia. Estuda com a gente, coloca os versículos, se proponha na presença de Deus a se arrepender hoje à noite dos seus pecados. Eu também tenho os meus, amigos. Antes de vir para cá, eu não sou doida de subir aqui, sem fazer uma meia hora de confissão, porque eu venho atrás da cruz pregar. Nenhum de nós é bom. E sabe como é que eu vou te explicar isso? Uma garota, há muito tempo atrás, pegou uma oncinha para criar. E você já deve ter ouvido essa história nos jornais, isso aconteceu há muito tempo. Foi adestrando aquela oncinha como um gato, e disseram que a oncinha era ótima, amiguinha da menina. A oncinha foi crescendo junto com a menina. Quando ela tinha lá seus 13, 14 anos, ela cortou o dedo. E a oncinha que brincava pela casa sentiu o cheiro do sangue, lambeu o dedo da menina e deu o bote na menina e começou a morder a menina. Precisaram chamar gente para prender aquela onça, que de um gatinho que dormia no quarto da menina, adestrado, treinado, se tornou de um dia para o outro uma fera super selvagem. Sabe por quê? A natureza de fera e de coração de fera estava dentro da onça, e isso nunca sairia. É isso que acontece comigo e com você. Maridos que eram mansos e cavalheiros, se afastam da palavra de Deus e do plano de Deus para suas famílias, se tornam homens abusadores e violentos. Mulheres que eram doces antes do casamento, se tornam mulheres chatas e irritadiças após o casamento, se afastam disso aqui, da videira e do estudo da palavra. Você compreende que a natureza pecadora vai estar sempre nos acompanhando. Nós somos aquela oncinha, nos comportamos aqui no culto, somos tão dóceis. Mas ai que dó se você vê a gente na fila do banco, quando alguém passa na frente, dá até dó, sai um leão de dentro de nós. Você nunca me viu brava, né? Talvez eu peça para o Cris filmar um dia para vocês. Vocês não vão gostar nada do que vocês vão ver. Um bico de meio metro, ranzinza, reclamo, bato a perna que não é operada no chão. Se eu bater operado, eu lembro do milagre e começo a chorar. Vou te dizer, todos nós temos nossos recalques, caídas, todos nós temos natureza pecadora. Se um de vocês não tem, não escreve no chat, porque você está precisando de ajuda. O pecado nos deixou assim, mas sabe qual é a graça? A graça é em permitir que a palavra de Deus nos adestre, nos coloque no rumo, pois quando lemos a palavra de Deus, recebemos o seu Espírito, então podemos ser bons. Então maridos violentos que enforcam a mulher poderão pedir perdão, irem para uma terapia e se tornarem os caras mais dóceis do mundo. Bandidos se tornarão pessoas honestas. Donos de empresa trabalharão em banco e nunca mais vão roubar. Eu tenho visto mulheres saírem do prostíbulo aqui em Curitiba e virem para o meu estudo bíblico e se transformarem em ladies, meninas
que podem recomeçar sua vida, que já estão fazendo bons casamentos, escolhendo outras profissões. Ai, queridos, como eu amo trabalhar com gente. Porque quando as pessoas estudam a palavra de Deus, elas recebem o seu espírito. Então o seu espírito entra dentro delas, formatando cadeias do bem. Pois nenhum de nós é bom, bom é Deus. E quando nós temos o espírito, então nós produzimos frutos. Eu quero te dizer nesta noite que Deus quer que você se arrependa e produza frutos. Provérbios 16, 25, Salomão diz: há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de mal. Por favor, siga os caminhos que Deus propôs para você, pois senão você não vai terminar num bom lugar. Pois como estamos aqui de passagem, eu queria te ensinar a fazer uma boa escolha. Até para os dias do Covid. Escolha andar nas promessas que Deus te deu. Vocês acham mesmo, gente, que Deus esqueceu a gente nesse planeta? Você está louco de pensar assim? Deus tem coisas lindas para nós. Hoje no cabeleireiro a gente comentava, eu e a Edneia, quando você acha que vai acabar? Aí liguei para a Magali, vim conversando com a Magali pelo caminho. Magali está saindo de um câncer, fez quimioterapia, radioterapia, passou por fases muito difíceis, está no joelho agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito para ela. Mas Magalis precisam surgir por aí que vão pelo que a palavra de Deus diz e não pelo que o médico diz. Pois as circunstâncias vão piorar, é hora de ir pelo que Deus diz. Quais são as promessas que Deus fez para você que você esqueceu na Bíblia? Você não vai mais olhar porque tem tanta coisa ruim acontecendo. Então você olha para todo mundo e diz: eu não vou receber bênção. Eu sou muito pecador. Eu já fui longe demais. Posso te dizer uma coisa? Eu vou te contar uma coisa que você vai arrepiar. Eu conheci na Bíblia um homem muito bonito chamado Saulo. Saulo era perito em matar cristão. Saía matando. E um dia ele pegou uma carta para ir para Damasco com um presidente que tinha lá, com uma autorização para matar assim meia dúzia no meio do caminho quem encontrasse. Quando Saulo estava indo para Damasco, uma luz muito forte apareceu para Saulo. Derrubou Saulo no chão e daquela luz saiu uma voz bem grossa que dizia assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo tomou um susto, a luz o cegou e ele reconheceu que era a voz de Deus. Sabe por que ele reconheceu? Mesmo sem conhecer a Deus, porque quando Deus fala, não tem dúvida que é Ele. Começa a ler a Bíblia, você vai parar de ficar perdido, pedindo conselho para todo mundo, achando que tua vida está no final, pode estar no começo. Satanás disse que era o fim para Maria Madalena e era só o começo. Satanás tentou acabar com todos os cristãos através de Saulo. Deus começou um trabalho novo através do assassino, gente. Isso me faz cair das pernas. Eu fico impressionada. Sabe por quê? Saulo ficou 3 dias cego, sem enxergar nada, tateando nas paredes, igual era minha mãe antes de morrer, ceguinha. Dona Jacira, não enxergava nada, tadinha. Mas via mais do que 2 que tinham olho. Porque via espiritualmente as coisas. Sabia do amor de Deus, não entrava em pânico porque era cega. Porque tinha a Bíblia na cabeça para os dias difíceis. Então, Saulo conheceu a voz de Deus. E aí Deus fala com o tal de Ananias. Ananias, lê lá na Bíblia, Atos capítulo 9. Ananias começa a dar 1000 desculpas. Senhor, esse homem matou gente. O senhor está me pedindo para ir lá? Tanto é que lê na Bíblia, hoje à tarde eu li, eu ri muito. Ananias chega e diz assim para Saulo, quando vai na casa dele. Porque aí Jesus diz para Saulo: vá à rua direita e põe a mão na cabeça de Saulo e diga para ele que eu vou abrir os olhos dele, porque ele é um vaso escolhido. Ananias, com tanto medo, chega lá e diz: foi Jesus que me mandou aqui, viu? É para eu pôr a mão na sua cabeça e orar com você. Saulo estava cego. E quando Ananias colocou a mão na cabeça de Saulo, ele orou sobre Saulo com uma frase que eu achei fantástica. Ele começa a orar por Saulo e diz: o Senhor Jesus me mandou aqui para que você possa pregar para os gentios, para que você possa salvar vidas, porque você é um escolhido de Deus. Queridos amigos, nessa noite, eu queria dizer para você que se Deus pôde pegar no caminho de Damasco um cara difícil desse, gente. Não estou falando para você de um cara que matava não. Ele perseguia cristãos, o coração dele era duro, mas ele era sincero no que ele fazia. Mas se ele continuasse fazendo na sinceridade o erro, Deus não teria como salvá-lo. Foi quando ele ouve a voz de Deus, aceita o chamado, que aí sabe o que a Bíblia diz? Lê hoje à noite antes de dormir. Com uma xícara de chá, promete que você vai ler, escreve aqui no chat, prometo. Sabe por quê? Naquele momento, diz que caíram escamas dos olhos. Gente, ora por um amigo meu
Eu estava orando com ele outro dia. Ele se afastou de Deus há muito tempo. E eu disse para ele, vamos ver o que a palavra de Deus diz para você. Peguei uma meditação matinal de uma mulher que eu gosto muito em inglês. E eu abri a meditação e eu li para ele a primeira mensagem que veio. E saiu assim: eu farei de você um evangelista. Eu quero tirar as escamas dos seus olhos, Deus disse para ele. Sabe quanto tempo faz que aconteceu isso? Tem 2, vai fazer 2 meses que eu li isso para ele. Até agora nada aconteceu. Mas eu quero que você ore por esse meu amigo. Porque Deus disse na meditação que vai fazer o que fez por Saulo. As escamas dos olhos de Saulo caíram, era como escamas de peixe brilhantes caindo. E Saulo abriu os olhos e enxergou. E aí, gente, Deus arrasa quando ele diz assim: ele é um escolhido, é um vaso escolhido. Você escolheria Saulo? Você escolheria Maria Madalena? Claro que não. Nós escolhemos os bons. Eu vou escolher Mateus Riso. Sabe tocar, toca bonito, menino bom, dedicado à causa de Deus. Eu escolheria pastor André, pastor Adriano. Mas eu não ia lá na cadeia aqui, subir ali na BR para escolher um bandido, não sou doida. Bandidos não são dignos de confiança, não é verdade? Queridos, Deus não vê o exterior. Se isso te decepciona, me perdoa, mas isso está na Bíblia. Deus vê o coração. E Ele tem vasos escolhidos, espalhados pelo mundo todo, em lugares horríveis, que Ele vai buscar essa gente. Se eu e você orarmos por elas, se eu e você não tivermos preconceito, se eu e você pregarmos o Evangelho e dissermos para essa gente, que a gente acha que leva uma vida muito pior, que nós somos melhores do que eles, não somos. O Evangelho é para todos. Por isso que Deus pediu para pregar para os gentios. Por isso que Deus fez Jonas sair para ir pregar numa cidade onde o povo era tudo doido. A Bíblia diz que o povo não sabia, gente, a diferença da mão esquerda para a mão direita. Pensa como é que esse povo estava naquela época. No estado mental e emocional deplorável. No estado de orgia. Pois foi para lá que Deus mandou Jonas ir. Deus está sempre indo atrás das pessoas que nós achamos que são menos prováveis. Orem por esse meu amigo, porque o dia que as escamas caírem do olho dele, eu vou trazer ele aqui num culto para contar a história para você, e você vai chorar muito, porque esse cara já foi um cara de Deus, esse cara já pregou o Evangelho, mas um dia ele esqueceu de olhar os tesouros escondidos da palavra de Deus e resolveu fazer algumas escolhas, seguir o seu próprio caminho. E como o meu Deus é um Deus de amor, Deus permitiu que ele fosse. Eu estou preparando aquele dia do filho pródigo para quando ele voltar. Sabe o que o pai fez? Pôs o anel no dedo, mandou matar um boi, fez uma festa, e o irmão lá de dentro de casa atrapalhando, gente. Sempre vai ter alguém que vai atrapalhar a tua volta. Mas nessa noite eu quero olhar nos teus olhos e dizer: não olhe para essas pessoas. Não olhe para Rosana, não olhe para a minha igreja, olhe para Cristo. Descubra como minha mãe descobriu por tantos anos, até perder o couro da capa da Bíblia, com esse cheiro de erva cidreira que tem a Bíblia dela, que me lembra minha mãe todos os dias. Quando eu ler a Bíblia, eu vou lembrar do que Cristo fez por mim todos os dias. Quando caíram as escamas dos olhos dele, eu entendi. Porque uma outra ferramenta que eu uso, para ficar de pé, é isso aqui, Amo isso aqui. Não passo sem. Passo mal se não uso. E hoje, não por coincidência, a lição de hoje tem uma frase que tinha tudo a ver com o meu sermão, mas eu não sabia que isso estava aqui. Eu descobri ao vir para cá, porque a minha amiga de uma colmeia de oração me diz: Rosana, veja a lição, você vai se arrepiar. Olha o que a lição diz. O Espírito Santo que inspirou as Escrituras atua mediante a palavra para transformar vidas. Há poder vivificante na Bíblia, pois por meio do Espírito, ela é a palavra viva de Cristo. A energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Quando ela é aceita voluntariamente, grifa isso, não pode ser empurrado. Não adianta bater Bíblia na cabeça dos outros. Para de gritar com gente que está endemoniada, com essa discussão toda aí. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem que ser voluntariamente. Por isso que você tem que esperar, meu amigo, descer as escamas dos olhos. Não adianta eu incomodar, porque quando o Espírito fizer, será completo. Quando as pessoas quiserem, Deus vai dar. Então aqui diz: voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito.
transforma a natureza, restaurando a imagem de Deus, queridos. A Bíblia tem poder para transformar, porque o mesmo Espírito que a inspirou muda a nossa vida quando a lemos. Quando compartilhamos a palavra, o Espírito atua para transformar vidas mediante a palavra que Ele inspirou. O Senhor prometeu abençoar sua palavra, não as nossas palavras. O poder, amigos, está na Bíblia, não na especulação humana. Eu termino essa noite perguntando para você, o que você vai fazer com as Bíblias que você tem em casa? Pelo amor de Deus, abre teu coração para Cristo nessa noite. Deixa Deus te transformar. Você tem uma almofada na sua sala agora? Vem comigo para a gente ajoelhar na nossa almofada nessa noite e se prostrar perante o Deus que nos deu vida em abundância, que tem nos dado chuva a seu tempo, porque é nessa posição aqui que eu tenho vencido os meus dias, queridos. Não pensem que a vida de uma pregadora é fácil, não é. Mas é a vida mais deliciosa e linda do mundo, porque na palavra de Deus, que é viva, eu encontro força para prosseguir todos os dias. Olhando para os meus inimigos que aparecem no caminho e podendo abençoá-los. Incrível que eu desci a rua de casa essa semana para levar o Bidu aqui no Bicho Mimado, ali na Brigadeiro Franco, duas queridas que cuidam do meu cachorro. E eu, do lado de cada calçado, o Bidu fez a necessidade aqui. Uma rua gostosa, arborizada, eu vi um homem vindo de longe. Aquele homem usava calça preta, sapato preto, camisa preta, máscara preta e um chapéu preto. E quando eu olhei, eu falei, nossa, esse homem parece um homem de filme, né? Uma figura de filme. E eu olhei, e de repente, quando ele estava assim muito perto de mim, eu senti desejo de atravessar a rua com o Bidu. E quando eu atravessei, ele gritou assim para mim, muito nervoso e irado: sai do meu caminho, porque você eu não quero na minha frente. Quando ele fez assim, eu me arrepiei inteira. E eu disse, Deus, não tem coisa boa ali. E aí eu lembrei da minha mãe. Minha mãe dizia, quando você sentir a presença de Satanás, não vá discutir com ele, não vai tentar dar uma de boa, porque ninguém consegue, é pelo poder da palavra. Então eu com o Bidu nessa coleira, eu levantei essa mão para cima e eu disse, Senhor, eu sou da luz, me cobre, pois eu estou com medo. E quando eu fiz isso, aquele homem voltou pela calçada atrás de mim, e ele levantou as mãos, fazendo cenas horríveis com as mãos, e me xingando de todos os nomes possíveis. Mas interessante que eu não entendia mais o que ele falava. E a hora que eu comecei a andar mais acelerado, orando em voz alta com o meu cachorro, eu só lembro ele gritando a palavra de Satanás bem alto, e pulando na rua como um louco. Então eu cheguei ofegante no pet, um pouco assustada, e a dona do pet disse assim para mim, o que aconteceu? Daí eu repeti, contei, e ela disse, a veterinária do lado, a Michele, uma querida, olhou para mim e falou assim, sorria enquanto eu contava. Eu falei, será que ela está entendendo bem o que eu estou cantando? Será que ela está sorrindo? E ela falou assim, não vi você contar assim nada demais. O que mais me chamou a atenção é o que ele viu em você. Quando você levantou a mão e falou que você é da luz, ele viu a luz. E por isso, querida, não há o que temer. Queridos, você pode cair como Saulo, mas olha para essa luz e pede misericórdia. Se arrependa dos erros que você já cometeu. Não fique explicando, não. Perde muito tempo, ajoelha perante o altar, pois Satanás está à espreita como um leão procurando a quem tragar. É na feira, é no mercado, é no elevador. A gente não escapa da presença dele. Mas a boa nova para você nessa noite é de que eu e você temos o leão da tribo de Judá. Gente, isso é demais. Eu quero orar com você agora, entregando tua vida no altar, tua casa, tuas finanças, e te dando a oportunidade que Deus me dá todos os dias, de entregar esse coração aqui, ó, falho e pequeno, nas mãos de um Deus que é santo. Eu digo, faz a tua obra. Deus tem você como um vaso escolhido. Eu não sei se você sabia, mas Deus te escolheu, e você deve estar se olhando, falando, como? Eu vou na boate toda noite, vem pra cá. Deus te escolheu, Ele pode te tirar desse lugar escuro. Para de preocupar com a boate, vem pro lado de Deus. Você tem vícios, cigarro, bebida, não consegue deixar. O Espírito, quando entrar em você através da leitura da palavra, fará uma obra tão linda que você vai trazer outros junto com você. Eu quero orar com você agora.
agradecendo a Deus pela oportunidade que eu tive de estar aqui mais uma noite para falar de algo que enche o meu coração e que até a eternidade eu não quero perder. O número 1 da minha vida, o grande eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus que me tirou de uma cadeira de rodas, o Deus que me trouxe para o Brasil, o Deus que me deu um filho, o Deus que tem me mantido, mesmo a despeito de problemas que todos nós vivemos, em suas mãos com muito amor. Poderoso, grande e maravilhoso Deus, nessa noite o céu se encontra em festa, pois aonde as pessoas estiverem, o Senhor faz um convite para que elas se ajoelhem na sala de casa, dizendo: Deus, nós estamos aqui, nós queremos tirar a Bíblia do fundo do baú. Bíblias jogadas na caixa não farão muito por nós, Senhor. Bíblias abertas transformarão a nossa vida. Nessa noite nos dê a luz que me protegeu ontem daquele homem tão violento na rua. A rua estava sozinha, Senhor, eu senti medo, mas o seu poder lança fora o medo. E é por isso que eu estou aqui viva, porque tudo que acontece com um filho teu precisa passar por tuas mãos. Abençoa essa gente que está de joelhos agora em casa. Que eles possam abraçar a tua palavra como guia, que eles parem de ouvir tanto as notícias ruins e estejam prontos, para que quando o céu se abrir e o meu Jesus voltar, Ele possa nos chamar pelo nome. Senhor, aqueles que estão enlutados, conforta. Aqueles que estão passando fome, alimenta. Aqueles que se sentem tão perdidos e tão distantes, assassinos como foram Saulo, que eles possam nessa noite saber que eles são vasos escolhidos por Deus e que possam se levantar, pois nessa noite as escamas caem dos nossos olhos para ver de que nós temos um Deus de amor. É em nome deste Deus que eu oro nessa noite. Peço e agradeço pelos meus queridos. Entrego a minha vida nesse altar mais uma vez, para que o Senhor faça uso dela. Como diz ali, não é a palavra da Rosana, é a palavra de Deus que está indo pelo mundo. O Senhor está para voltar, Senhor. E, Senhor, que saudades da minha mãe. Volta logo. Eu quero muito poder morar com as minhas irmãs no céu. Levar meu filho para o céu e encontrar amigos que se foram. Senhor, salva os lares que estão desistindo. Nos entrega nessa noite a única coisa que nós precisamos para sair bem daqui: o teu Espírito. E é por isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.